Até que, enfim, quinta-feira, hora de falar de coisa boa, né? A gente vai saber das estreias nos cinemas. O nosso especialista no assunto, Jarléo Barbosa, está aqui do lado, para deixar a gente por dentro das novidades da telona. Boa tarde, bem-vindo, Jarléo. Tudo bom, Michele? Melhor agora, porque estava pesado o jornal. Agora, pelo menos, a gente vai ficar um pouco mais feliz. Falar de coisa boa, né? Vamos, né? Como é que estão as estreias? Então, temos 4 estreias essa semana. Vamos começar já falando da primeira delas, que é uma história muito conhecida, viu? Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa já ouviu falar dessa história. Esse filme chama Maria e João, o Conto das Bruxas. Na verdade, ele é uma inversão do conto de fadas João e Maria. Exatamente. Inversão em qual sentido? Ele mantém a história base, que é a história ali do João e Maria que saem pela floresta colocando as migalhinhas de pão, porque eles acabaram comendo a torta de amora da madrasta, e aí eles vão procurar a amora no meio da floresta, se perdem. Acham uma casa de doces no meio da floresta e ali vão comer essas guloseimas. Só que essa bruxa que realmente existe no conto de fadas, aqui ela está muito mais sombria e violenta. Essa história que a gente aprendeu, até ouvia para dormir, né? Quando a gente é criança, aqui você pode ter certeza que muito pesadelo. Você não vai dormir, você vai sair do cinema sem dormir. É um filme de terror e aí que está essa inversão. Ele pega um conto de fadas e transforma ele nessa coisa sombria, assim, absolutamente tenebrosa, onde o João e a Maria ficam numa espécie de cárcere privado na casa dessa bruxa, que tinha um pouco disso também na história original, né? Ela queria assar os meninos, sim, né? E no final eles conseguem se libertar. Só que e tal. Na original parecia fofinho, parecia apesar fofinho, de... Era uma né? coisinha mais leve. E na história original eles conseguem se salvar. Vamos ver, tem que assistir para ver o que acontece no final dessa história. Sem spoiler. Maria Próximo filme. Próximo filme é o filme Luta por Justiça. Conta uma história muito interessante de um advogado recém-formado em Harvard, né, na prestigiosa faculdade americana, e ele abandona uma possível carreira de sucesso e de dinheiro ali em escritórios de advocacia para ir trabalhar na cidade do Alabama para defender presos que estão no corredor da morte e que não tiveram a devida assistência judicial, principalmente por questões raciais. Não tiveram direito à defesa. Ou tiveram uma defesa questionável, porque a maioria deles negros, e aí ele se imbui nesta causa. Eu vou defender essas pessoas que talvez estão condenadas pelo simples fato de serem negras. E dentre essas pessoas que ele defende, tem uma principal, que é vivido pelo James Fox, que é o personagem do Walter Macmillan, e ele coloca na cabeça que ele vai provar que esse cara é inocente antes que ele seja executado. Então é uma história assim de obstinação de um cara lutando contra uma realidade no lugar do Alabama, que nessa época é bastante preconceituosa, e ele larga tudo que ele tinha na vida, até a família dele, em função desse chamado, né, de tentar fazer justiça. Bacana. Né? Vamos para a próxima história. É o filme Doutor Dolittle, né, que já teve não é uma refilmagem, mas é uma espécie de um remake, assim, ele né? Conversando com bichos. Ele conversando com bichos, que a gente já teve outras histórias do Dolittle, e agora a gente vem também com essa expansão desse universo do Dolittle. É um doutor que fala com bichos, só que agora ele está falando de uma maneira diferente, assim, por exemplo, ele faz terapia com animal. Mas mudou o ator? Mudou o ator, é o Homem de Ferro agora, é o Robert Downey Jr. Eu olhei e falei, peraí, né? Já foi o... Quem que era mesmo? Murphy. O Ed Murphy. Agora é o Robert Downey Jr. E aí, ele, apesar de tratar animais, ele ser um médico, ele é chamado pela rainha da Inglaterra porque ela está com uma doença, porque ela precisa de ser curada. E aí ele parte com seus animais para chegar até no Palácio de Buckingham para salvar a rainha da Inglaterra. Mas claro, no percurso vai ter muita emoção e vai ter uma espécie assim de readaptação de Noé, porque ele tem que botar esses animais todos na barca. Parece que misturou a história, misturou o Dolittle que conversa com bichos e tem uma arca aí cheia de animais. Eles pegam essas estruturas mitológicas de história para contar novas histórias assim. Então assim, quem já assistiu o Doutor Dolittle vai gostar desse novo Dolittle, vai conseguir acompanhar, mas para quem não assistiu também pode assistir, que é uma história inteiramente
completamente nova. Totalmente compreensível. Completamente compreensível. Bacana, parece ter uma fotografia legal também, né? Bem colorida. E por falando em animais, esse próximo filme também é de um animal protagonista, assim. Apesar de ter o Harrison Ford no elenco, o protagonista não é o Harrison Ford, é um animal que é o Buck, que é um cachorro. O Harrison Ford é uma chancela. É uma chancela, ele é o coadjuvante no filme. E o filme é O Chamado da Floresta. O que acontece? O Buck, que é esse cachorrinho, ele é roubado um dia numa região dos Estados Unidos e ele é levado até ele parar no Alasca. E quando ele chega no Alasca, o personagem do Harrison Ford acaba encontrando esse cachorro e fala, não, a gente vai ser uma dupla. E eles acabam, a partir disso, partindo para uma jornada juntos, assim. Eles têm que vencer... esse cachorrinho aguenta a geleira do... Aguenta tudo. E ele é muito esperto. E eles podem pôr uma jornada rumo a uma floresta prometida nesse lugar que eles chamam no filme, que é o último lugar do universo. Eles estão ali no extremo Alasca. Então, é um filme que tem uns efeitos de computação incríveis, assim. A interação dele com os atores é uma coisa impressionante. E é um filme desses, assim, de peripécia, onde os personagens vão conseguindo coisas no decorrer dos minutos que a gente vai assistindo. E tem essa coisa do encanto, assim, que você vê filme de animal, filme com assim. Bichinho tá sempre em alta, né? Agora, esse aí não teve nenhum problema daqueles com cuidado, não, porque eles resolveram muita coisa em computador, né? Então, porque querer que o bichinho faça toda a encenação, ainda mais no Alasca, né? Numa situação extrema, assim, resolveram bastante coisa. Ainda bem que aprenderam, porque teve filme que teve até campanha para que as pessoas não assistissem, né? Então, boicote. Esse tá tranquilo, gente. E temos também a estreia do Netflix, quem não quer sair, tá chovendo muito, quer ficar em casa, né? Dá para assistir. Tem uma super dica, estreia hoje na Netflix uma série brasileira chamada Espectros. É uma série, ela flerta com terror também, mas é mais com esse universo zumbi, de mortos e pessoas que renascem e tal. A zumbi eu até curto. Pois é. E qual que é a história dela, Michelle? É tipo, sabe o bairro da Liberdade em São Paulo? Sim. Então, ele se passa ali e conta a história de 5 adolescentes que por algum motivo começam a, de certa forma, mexer num lugar onde eles não deveriam mexer, e aí começam a renascer pessoas de 1958 desse bairro da Liberdade ali. Então começam os zumbis vir à tona, é uma série que mexe com mitologia brasileira, mitologia japonesa, folclore, e a gente vai ver fantasma, vai ver zumbi, tudo misturado numa única série no Brasil e no bairro da Liberdade de São Paulo. Ela se passa toda ali, sabe? Então, já tem uma proximidade, né? Já exatamente. Que é uma série toda assim desse universo fantasmagórico, misturando um pouco as culturas japonesas e a cultura brasileira. Qual a sua escolha dessas opções que você trouxe hoje? Olha, eu vou ficar com o filme Luta por Justiça, porque eu achei muito interessante a história, assim, dessa pessoa que deixa tudo na vida dela em busca de um ideal. Isso é uma coisa que falta tanto para as pessoas, né? Às vezes, assim, acreditar em alguma coisa e nisso até o fim. Verdade. O TBC1 vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Léo, vai embora comigo. E a gente deixa essa mensagem, então. Vamos embora com as imagens aí do Luta por Justiça, que a gente realmente está precisando disso. Ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.